Olá, imagine um clínico tão competente que foi recrutado pelos chefes de Estado mais poderosos de sua época e ainda encontrou tempo para redigir grossos tratados de medicina. Agora imagine um rabino consumido pelas agruras de sua comunidade, capaz de compilar a primeira codificação integral da lei dos judeus e escrever um comentário em 14 volumes às suas tradições exegéticas e jurisprudenciais reunidas no Talmud. E pense num filósofo capaz de sintetizar criticamente toda a filosofia anterior, a ponto de determinar os rumos da filosofia contemporânea e da subsequente. Por fim, fusione, se sua imaginação puder, todas essas pessoas numa só. Eis Moisés Maimônides, a grande águia. Unindo energicamente prática e conceito, observância externa e sentido interior, ação visível e experiência invisível, lei e filosofia, Maimônides, que longe de gozar da paz de um gabinete acadêmico ou palaciano, peregrinou por anos e milhares de quilômetros como refugiado, foi não só um dos mais versáteis, competentes e hiperativos polímatas de todos os tempos, como nos legou o título possivelmente mais engenhoso da história das letras, o Guia dos Perplexos. Pensador pressionado entre Jerusalém e Atenas, influenciou a teologia medieval dos muçulmanos aos cristãos, além de uma linhagem de filósofos e cientistas modernos como Leibniz ou Newton. Fiel à fé de seu povo, combateu o racionalismo, fonte do ceticismo, do agnosticismo e do relativismo, que ameaçam a religião positiva. Fiel à razão universal, combateu o puritanismo dogmático que prega a oposição absoluta entre a sabedoria divina e a humana, ameaçando com sua intolerância a cultura secular e cosmopolita. Como disse Kenneth Saskin, ao tentar aproximar o judaísmo e a filosofia, ele não deixou nenhum dos dois como os encontrou. Se o judaísmo se tornou mais rigoroso na defesa de suas crenças centrais, a filosofia se tornou mais disposta a enfrentar suas limitações. Desde então, a história intelectual judaica é em certa medida um debate sobre a posição de Moisés Maimônides. Não à toa, um dito já popular em sua época acabou gravado pelos séculos dos séculos em seu túmulo no litoral do Mar da Galileia. De Moisés a Moisés, não houve ninguém como Moisés. Para discutir a vida e obra de Maimônides, convidamos Francisco Moreno, doutor em Língua, Literatura e Cultura Judaica pela Universidade de São Paulo, médico e pesquisador de História da Medicina, Nachman Falbel, professor de História, Filosofia Medieval e Cultura Judaica na Universidade de São Paulo, e Ruben Starnschein, doutor em Filosofia Judaica pela Universidade de São Paulo e rabino da Congregação Israelita Paulista. Francisco, você pode nos introduzir aos anos de formação de Maimônides? Ele está na Espanha, no sul da Espanha, sob domínio islâmico. Como que era a formação ali de um homem como ele? Tá, antes eu gostaria de fazer uma pequena introdução, que eu sempre falo sobre Maimônides, e gostaria de pedir licença ao nosso rabino, que é argentino, mas o Maimônides está para o pensamento judaico, assim como Pelé está para o futebol. Por que eu digo isso? Porque não houve um lugar em que Maimônides tenha colocado a mão dele e que ele não tenha impresso, né, o selo da sua genialidade. Quer dizer, ele realmente foi uma figura que o que ele fez, onde ele fez, ele imprimiu uma genialidade. Então, esse homem faz um comentário a Mishnah, por exemplo, que é a compilação da lei oral, né, mais ou menos do ano 200, são 63 tratados, esse homem comenta todos os 63 tratados, e não é qualquer comentário, é um comentário fulcral, fundamental. Então ele vai minúcias e coisas. Esse homem, na medicina, onde ele atua também como médico, também ele faz contribuições importantíssimas na jurisprudência rabínica, como líder religioso. Então, ele é realmente uma figura que realmente a frase de Moshe, né, de Moisés a Moisés não houve como Moisés, ele realmente nós podemos, poucas pessoas podem definir uma era, nós podemos dizer que existe um judaísmo AM antes de Maimônides e DM depois de Maimônides, porque depois dele até as pessoas que se contrapuseram a ele têm que dialogar com ele. É impossível falar em judaísmo depois de Maimônides sem citá-lo, né? Então ele é uma figura realmente fundamental. É verdade isso. Eu preciso interromper depois da alusão depois da alusão ao futebol brasileiro e à condição argentina, que não escolhi, obviamente, dizendo que devemos concordar, apesar da introdução corretíssima do Francisco, em que essa frase de Moisés a Moisés, não houve ninguém como Moisés, é muito argentina. Porque essa frase foi dita aparentemente por ele mesmo, e essa autoadulação é um pouco argentina demais. Contudo, acho que corresponde muito, em retrospectiva, essa admiração incontestável pela obra, pela figura, pela abrangência, pela profundidade, pela originalidade e pelo impacto. Então,
A escolha foi ótima e a abertura também. E aí vamos concordar em que dizer eu sou como Moisés é uma frase argentina. Tá certo. Ele era muitas vezes pouco modesto, né? Muita gente. Agora, ele nasce então em Córdoba, né, no sul da Espanha. É um período de bastante convulsão, porque a Espanha, o sul da Espanha está sendo invadido por grupos que vêm do norte da África, né? Início do século XII. Início do século XII. Então é um período também que tem muita conturbação. O pai dele é um dayana, um juiz, também é uma figura importante na época. Ele tem uma série de escritos da época dele, ele é uma figura importante em Córdoba, e a família, quando ele é jovem, ocorre a invasão dos almohadas, né, os almohadim, que era um grupo que vem do norte da África e que tenta, ao contrário do que geralmente é comum no Islã, eles tentam impor o Islã à força, eles tentam fazer uma conversão das pessoas ao Islã, ou se converte ao Islã ou à espada. Então a família tem que fugir de Córdoba, né? Eles têm que fugir da Espanha e se rumam para o norte da África primeiro, né? Ele passa um período de formativo em Cairuana, região do norte da África, e depois eles seguem para o Egito, né, onde então depois ele vai exercer também funções muito importantes como conselheiro, né, dos regentes, como médico, e é onde a grande atividade intelectual dele vai se desenrolar no Egito. Mas a formação dele basicamente é no norte da África, a formação médica dele, inclusive filosófica, é no norte da África, nessa região de passagem, não é? E ele tem essa experiência dessa coisa da perseguição e da passagem, né, da saída, portanto, a expulsão de uma região, né, como Córdoba. Eles são obrigados a emigrar e acabar no Egito. No Egito ele faz uma excursão à terra de Israel, né? Ele conhece, mas ele volta para o Egito, né? E lá ele se estabelece, e ele tem um irmão, o irmão dele, David, que trabalha com comércio de pedras preciosas, e o falecimento desse irmão é que vai levá-lo, inclusive, a exercer a medicina, porque ele tinha uma postura original de que a medicina era parte dos estudos, né, universais, né, os estudos do mundo, né, os estudos da filosofia, do conhecimento, mas não uma coisa que ele devesse exercer. Ele passa a exercê-la a seguir da morte do irmão, para sustentar a família dele e do irmão, que estavam em situação financeira ruim por causa desse naufrágio. Perfeito. Vamos chegar aí. Nachman, se você puder incluir no seu comentário, a gente falar um pouco sobre as influências, né, nesse período de peregrinação que corresponde com a formação, as influências que ele está pesquisando. A invasão dos almohadas na Espanha é um movimento fundamentalista que antecedeu ainda um outro movimento fundamentalista, que eram os almorávidas. Murabitum, almohadas, almoahidum, os unitaristas, são movimentos fundamentalistas. Isso é o período de 1148, eles entram e conquistam esse mundo islâmico que está já dividido após o califado de Córdoba. E é o período denominado das taifas, os reinos das taifas. A família é obrigada a sair de Córdoba, fica durante alguns anos vagando pela Espanha e chegando mesmo até parte da Provença, para depois, em 1160, chegarem a Fez, no Marrocos. E ali se dá um período importante no próprio estudo do Maimônides. Apesar de que Maimônides tem uma herança familiar muito importante, que o pai era um pensador, além de Dayan, isto é, juiz, era um pensador vigoroso. Então, o Maimon ben Yosef é um homem que também tem um lastro, né? O lastro religioso de conhecimento talmúdico, da literatura rabínica e filosófica. E há uma carta muito importante que, de certa forma, se conecta com o pensamento do filho de Maimônides. Chama-se Igeret Anechama, a epístola da consolação, onde ele trata do grave problema do momento, que é a conversão forçada dos judeus pelos almohadas. E a partir daí há até uma suspeita de que houve a própria família do Maimônides se converteu certo tempo. Porém, nessa epístola, o pai do Maimônides aceita a conversão do islamismo porque se trata apenas de uma proclamação de fé. La ilaha illa Allah wa Muhammad
Rasul Allah. Não há Deus senão Allah, e Maomé é o enviado de Deus. Ora, isso é uma proclamação nada mais verbal, e você com isso já se torna muçulmano. O monoteísmo muçulmano é aceito pelo judaísmo do pai de Maimônides, porque ele diz, eles são monoteístas e nós podemos aceitar a volta dos convertidos para o judaísmo. Em relação ao cristianismo, será a mesma postura do Maimônides, em outra epístola chamada Igeret Hashmat, a epístola da conversão. Então nós temos aí uma atmosfera muito interessante. O reconhecimento do islamismo do Islã como uma religião monoteísta próxima ao judaísmo, e a aceitação do converso forçado para voltar ao judaísmo. O que é negado a conversão ao cristianismo, porque é visto como idolatria, avodá zará. Certo. Rubem, podemos falar das fontes e como que elas estão já se desdobrando nas primeiras criações, nas primeiras obras dos Maimônides, do Maimônides, perdão. Quais são os grandes paradigmas intelectuais ali? Falando em paradigmas intelectuais, acho que talvez uma das características principais do Maimônides, a figura que estamos estudando nesse encontro, é, como foi dito no começo, a abrangência, a diversidade. Algumas vezes poderia se pensar em alguns grupos judaicos que os judeus em algum momento buscaram principalmente se fechar, estudar somente a Bíblia, ou somente o Talmud, ou somente a lei, como se esse fosse um caminho ou um paradigma tradicional, e que de repente um rabino como eu, por exemplo, no século XXI, que fez um doutorado na universidade, ou um rabino, ou um judeu intelectual que ensina história geral, como o professor Nachman, ou que é médico também, como Francisco, seriam espécies raras ou ultramodernas. E Maimônides nos mostra que não é assim. Não é verdade isso. Esses paradigmas são talvez preconceitos ou autopreconceitos ou ignorâncias próprias, às vezes, dos próprios judeus. Dizer que o judeu tradicional é um judeu que somente fala uma língua, conhece somente uns poucos textos e se refere somente ao judaísmo, isso é algo raro. Isso é algo raro. E por isso Maimônides é tão representativo do judaísmo, do pensamento judaico ao longo de todos os tempos. Todas as linhas judaicas de hoje em dia têm seu Maimônides. Os ultra-ortodoxos têm seu Maimônides, os Ashkenazim têm seu Maimônides, os Sefaradim têm o seu, os muito liberais, os muito seculares, todos, cada um tem seu Maimônides e acredita que ele é o verdadeiro leitor e interpretador de Maimônides. E agora então as fontes, que é o que ele escreveu principalmente, que é o que ele trouxe principalmente. Ele tem uma enciclopédia de lei judaica, chamada de Mishneh Torah ou de Yad Hazakah, que são 14 volumes, pelos quais ele se arroga o direito de se dizer que ele é de Moisés a Moisés, ninguém como Moisés, porque o Moisés bíblico é um que entregou a lei, e ele é o Moisés, ele chama Moisés também, Moisés Maimônides. E objetivamente é uma codificação sem precedentes e também depois sem posteriores dessa ordem. Exatamente. A primeira, eu acho de algum modo que a primeira enciclopédia, porque ele consegue pegar as discussões intermináveis ao redor da lei, que vemos em forma completamente desorganizada na literatura rabínica, agrupá-la exaustivamente e completamente por temas e organizá-la. E também estabelecer sentenças finais. É algo que antes não havia e depois também não. Durante bons séculos, até o Shulchan Aruch do século XVI, ou talvez de algum modo o Arba Turim, que é um pouquinho mais organizado,
um século antes, nós não temos nenhuma pretensão, nenhuma capacidade de ninguém para organizar a lei judaica desse modo. Essa é uma das grandes contribuições dele, mas não para por aí. A obra filosófica fundamental dele é o Guia dos Perplexos, um diálogo com a filosofia aristotélica, que ele aprendeu através do árabe, ou seja, da cultura árabe, e um encontro entre essa cultura, essa filosofia e as fontes judaicas, sob a premissa de que existe ponte possível entre o pensamento judaico religioso e o pensamento não judaico, não religioso, filosófico, que esses universos podem conversar com uma boa tradução, que é a que ele mesmo faz. E fora disso ele tem princípios de fé, 13 princípios de fé, tem um comentário sistemático à Mishnah, que já foi mencionado. A Mishnah é a primeira fonte rabínica posterior à Bíblia, e ele faz um comentário sistemático, muito organizado, que se concentra principalmente, de novo, na ética e em paradigmas educativos. Perfeito. Antes de entrar na parte filosófica propriamente dita, então vamos ver como essas fontes estão se traduzindo nos comentários à lei judaica, nos comentários, né, à tradição. Rubens, você falou dos 13 princípios da fé judaica, quer dizer, ali ele como que encapsula, né, o que depois vai ser desenvolvido ali em todo o seu comentário sobre a Torá. Francisco, esses 13 princípios, será que a gente pode apresentar para o nosso ouvinte em que consiste, como ele define então a fé judaica? Né? Então, Maimônides tem essa característica impressionante da sistematização, que é uma coisa que, inclusive, nos escritos médicos dele vai aparecer, inclusive, um espelho dessa sistematização que ele faz no mundo da lei rabínica e no mundo filosófico, ele também vai fazer nos escritos médicos dele. Né? Ele tem, quer dizer, é uma tarefa dele. Maimônides basicamente considera que a essência do judaísmo é anti-idolatria, né? Quer dizer, o que ele não cita, existe uma frase no Talmud, existe essa frase no Talmud, mas ele não cita, que é de Rabbi Yochanan, que diz aquele que nega a idolatria é chamado de judeu, em cima de uma interpretação do versículo do livro de Esther. Então, para Maimônides, a essência do judaísmo, o que é fundamental é o monoteísmo como antípoda da idolatria. Inclusive, quando ele vai explicar o sentido dos mandamentos, ele explica os mandamentos, todos eles, como sendo o contrário do que os idólatras faziam. Então, se é proibido cozinhar o leite do bezerro no leite da mãe, é porque os idólatras faziam isso e, portanto, nós vamos fazer o contrário. Então, ele tem muito essa visão. Então, a questão dele da unicidade absoluta de Deus, a sua incorporalidade, né? Ou seja, ele nega qualquer ideia de corporalidade de Deus, a ideia da revelação a Moisés, né, como sendo a revelação primeira e única, que Deus não mudará a sua versão. Então ele acredita, embora ele tenha em algumas partes elogios ao islamismo e ao cristianismo, como o professor Nachman, ele até elogia o cristianismo também como sendo religiões que de alguma forma foram destruindo a idolatria no mundo, né? Mas ele não aceita, obviamente, que essas, nem Jesus nem Maomé tenham tido revelações verdadeiras, já que a única revelação que ele considera verdadeira e legítima é a revelação sinaítica e que não mudará. Ele considera a autoridade rabínica como autoridade para interpretar e para aplicar essa lei, ou seja, então ele discorda dos caraítas, que era uma corrente importante de judeus, uma corrente religiosa importantíssima na época, com quem ele dialoga sempre discutindo, né, em que não aceitam a lei oral. Ele então revela a primazia da lei oral, a questão da recompensa, né, que você então será recompensado ou punido pelos teus atos, portanto você tem que seguir a Torá e tem que cumprir, e no final a questão do Messias, da vinda do Messias e da ressurreição dos mortos. É importante dizer que nós temos o Maimônides também, que ele como é um sistematizador e um homem que está interessado também na organização do conhecimento, nós temos um Maimônides muito contraditório. Ele diz uma coisa num escrito e no outro ele diz outra. Por quê? Porque ele está direcionado a públicos diferentes. Então, por exemplo, ao contrário de Averroes, né, Maimônides acha o seguinte: o homem da rua, a pessoa simples, ele tem que achar que se ele é judeu e comer carne de porco no dia de Yom Kippurim, ele vai ser fulminado por um raio. Ele tem que acreditar nisso, porque o nível intelectual dele não chega, né, a um nível de... Já o filósofo sabe que isso é uma bobagem.
né? Isso não vai acontecer. O que vai acontecer? Se você viola os mandamentos, você não aperfeiçoa o seu intelecto e, portanto, você não chegará às altas esferas do conhecimento de Deus. Mas ele diz, o homem do povo não é por aí que você vai chegar para o homem do povo e dizer, você não vai aumentar suas... Né? Você tem que dizer, olha, se você fizer isso, Deus vai te punir. Né? Então ele não tem problemas com essa questão. Ele vou dizer, pedagógico. Ele diz, para um público eu tenho que dizer isso. E ele diz isso no guia, né? Para você, meu discípulo, eu posso falar algumas coisas. Tanto que o guia é uma coisa louca. Ele faz o Moreh Nevuchim, o guia ele cria o livro na cabeça dele, ele embaralha os capítulos. E ele diz, eu embaralhei os capítulos, que é para o vulgo não saber o que eu estou falando. E ele publica o livro, você está lendo lá, né, ele está falando de Ptolomeu, né, de repente ele começa a falar de Gênesis. Peraí, o cara é louco? Não, ele embaralhou os capítulos mesmo, ele fez isso para que só realmente as pessoas instruídas pudessem ter acesso ao conhecimento. Então a questão dos princípios de fé é uma ideia que ele faz para a população, para o povo. Quer dizer, como é que nós vamos educar o povo no sentido de que ele tema a Deus, que ele sirva a Deus e que ele siga os mandamentos, que para ele essencialmente é isso, né? O judaísmo para ele é um judaísmo normativo, temor a Deus, servir a Deus, né? No sentido de amar a Deus, né? No sentido de cumprir os mandamentos, e isso é o homem, ele segue aí a visão do que o Eclesiastes diz, este é todo o homem, né? Rubens? Só que, como bem você mesmo, Francisco, estava dizendo, existem níveis no próprio Maimônides, então, porque o leitor afinal vai se perguntar, mas quem é esse Maimônides? É um racionalista? É um pensador crítico? É um inovador que chegou a discutir com Aristóteles e estudar medicina? Ou é um religioso que quer servir um Deus que quase poderia ser o velho da barba branca? Então, uma das respostas seria, depende de qual Maimônides, né? Lido como, ou de qual texto, ou de qual parte de seu próprio texto. Eu concordo com isso. E aí é onde nos encontramos com o Maimônides pedagogo. Ele diz abertamente, existem estudos de educação, filosofia da educação judaica a partir de Maimônides. Seria um tema, uma disciplina. E lá tem especialistas nisso. Aparentemente ele acreditava, quanto à alma, a natureza da alma, isso se vê no Shmona Prakim, a introdução dele e o comentário dele ao Tratado de Avot, que a pessoa tem níveis de desenvolvimento. Quando é muito criança, talvez o que precisa, como as pessoas são, ele acredita que as pessoas somos uma tábula rasa, que ninguém vem com nada. A discussão que nós temos hoje em dia sobre genética e contexto, ou seja, que somos? Principalmente a nossa disposição física ou o que adquirimos ao longo da nossa história. Maimônides ia dizer a segunda parte, o que adquirimos ao longo da história. Não viemos com nada muito determinado e por isso temos livre-arbítrio e por isso temos responsabilidade. Então a criança, no começo, precisa ser treinada principalmente, mas conforme vai evoluindo, precisa ser crítico. Tem que trazer explicações, tem que trazer discussões. Então, quando diz, principalmente servir Deus, talvez principalmente servir Deus num nível muito baixo. Para ele servir Deus é estudar medicina, no final de contas. É discutir com Aristóteles sobre a cosmogênia, digamos. Então, não só cosmologia, sino como o cosmo funciona. O amor a Deus é isso. Ele diz no final, tanto do comentário à Mishnah, quanto do Guia dos Perplexos, que a função final é amar Deus. Mas em que consiste amar Deus? Em rezar na sinagoga? Nada mais longe do Maimônides do que isso. É verdade, tá? É normativo. É o que precisa fazer o povo. Aristóteles, que é seu grande objeto de admiração, não precisava disso. E se Maimônides precisava ou não temos ali para perguntar. Nachman, dentro disso que foi descrito aqui, de ter algo como uma doutrina, digamos, exotérica para fora e esotérica, nesse processo de cumprimento da lei e depois de interiorização gradativa da lei, Maimônides escreve esse livro que tem um título absolutamente fantástico, ao meu ver, o mais fantástico da história da literatura e da filosofia, O Guia dos Perplexos. Quais são as motivações, então, por trás desse livro? Na verdade, colocando a pergunta de outro modo, quem são esses perplexos? Na verdade, ele escreve para uma elite. Maimônides distingue claramente entre elite e massa. O Chico lembrou bem, essa distinção é muito importante, porque
no fundo, na introdução ao guia, você pode ler de que ele está preocupado com essa elite que é religiosa, é fiel à crença de Israel, porém estranha os antropomorfismos e os antropatismos dentro do texto bíblico. Deus se manifesta como se fosse um ser humano, uma figura viva, igual a um ser humano. Essa elite que estudou filosofia e que pertence à classe mais elevada do judaísmo da Espanha e que teve contato com a cultura árabe, assim como Maimônides é herdeiro dessa filosofia árabe. É preciso lembrar de que não é só herdeiro do Aristóteles, é o Aristóteles neoplatonizante da cultura árabe, dos pensadores árabes. Via Al-Farabi, Ibn Sina, Al-Farabi, Averroes, Ibn Rushd, Ibn Bajjah, Ibn Passe. Nós temos aí um texto, o Chico lembrou bem, como o Rubem, é um texto enigmático e deliberadamente complexo, porque ele está escrevendo para a elite, e a elite é que está com as dúvidas em relação ao próprio texto bíblico. Então é uma resposta e é uma orientação. Dalalat al-Khairin, ou Guia do Moreh Nevochim, o Dux Perplexorum, é um guia para a elite. Importantíssimo, porque introduz também, junto com Averroes, o aristotelismo neoplatonizante para a teologia ou a filosofia latina cristã. Tem uma repercussão notável. Alberto Magno, Tomás de Aquino, Guilherme de Auvergne, e essa escolástica cristã latina se enriquece com a própria obra do Maimônides, que é citado pelos filósofos latinos cristãos. A repercussão é importante porque o próprio texto provoca polêmicas durante séculos. Foi lembrado Hasdai Crescas, né, que era um pensador do século XIV, que faz uma crítica contundente sobre o guia, não é? Mas, ao mesmo tempo, a polêmica maimonidiana se reflete também em relação à compilação do Mishneh Torah, como o Rubem lembrou, e ela continuará durante séculos, até o período chamado da Aufklärung, do iluminismo, da Ascalá judaica. Estou falando do século XVIII, e a Wissenschaft des Judentums, a ciência do judaísmo, no século XIX. A polêmica continuará entre a inteligência e a intelectualidade judaica por séculos. Portanto, os comentários sobre o Mishneh Torah, a obra total do Maimônides, atinge a centenas e centenas de textos. Então, o significado inicial, ele repercute historicamente até a modernidade. Podemos entrar no núcleo da polêmica, e é compreensível que esse texto, o Guia dos Perplexos, tenha influenciado tanto Tomás de Aquino e outros filósofos, e que me parece seja até bastante contemporâneo hoje, porque o problema, basicamente, vocês podem me corrigir, mas é articular fé e razão, ou seja, dito de outro modo, o Deus de Aristóteles, o Deus dos filósofos, e o Deus de Abraão, o Deus de Moisés, né? Vocês podem nos introduzir como que ele faz isso? Quer dizer, quais são os métodos, os princípios envolvidos aí? Bom, eu posso começar, depois já vamos discutir. Exatamente. Como estávamos dizendo antes, se trata de um rabino filósofo, de um cientista da época, porque também é médico. Astrônomo também, né? Astrônomo também. E para ele, todas essas coisas vão juntas. Nesse sentido também, a tradição aristotélica e neoplatônica, muito bem colocado pelo professor Nachman. Para ele, como para esses pensadores da escola grega, o que pensamos é idêntico a quem pensou isso e a quem pensa.
Sechel, masquilo, muscal. São 3 conceitos, eu os conheço em hebraico, mas imagino que começam em grego. O objeto que nós pensamos, o nosso cérebro e o cérebro que de algum modo coordena tudo, são uma mesma coisa, não só estão coordenados, são o mesmo. Então, a fé e a razão são a mesma coisa para um pensador religioso racionalista. Entendemos por racionalismo uma escola filosófica que diz que tudo é razoável, tudo é entendível e aprendível pela razão, e o que não for assim não existe, será um erro. Não existe algo irracional para um racionalista. Assim não só ele pensava, todos os racionalistas. Ele é um herdeiro que está imerso nessa escola. Portanto, a fé e a razão, diferente do que nós acreditamos hoje em dia, que a fé começa onde a razão termina. Nós temos fé porque não sabemos. Temos fé lá onde assumimos que não sabemos e podemos acreditar ou não. Ou podemos ficar no agnosticismo dizendo, não sei. Simplesmente não sei. Para alguns, e eu me conto entre eles, a fé só pode ser agnóstica. Só pode acontecer onde não sei. Por isso tenho fé. Porque reconheço que não sei como se definem as coisas. No mundo racionalista, especialmente medieval, era exatamente o contrário. Fé e razão são o mesmo. A forma de conhecer o mundo é através da razão, porque Deus é racional. Mas aí se entende um pouco, talvez, o escândalo, as críticas que ele tenha causado, porque então isso significa que a revelação, em certo sentido, poderia ser dispensada, se você tem um cérebro suficientemente potente como Aristóteles. Mais ou menos. Aí, por um lado sim, por outro não. Ele vai dizer o seguinte, e aí continua uma linha que começou no pensamento judaico, no mínimo, em Saadia Gaon, no século X. Que é o seguinte, a razão tem a capacidade de explicar todos os preceitos. Os preceitos são racionais porque senão não existiriam. Nada irracional existe. Também a Torá, a Bíblia, Deus, tudo é razão. Então ele, assim como toda a primeira parte do Guia dos Perplexos é um combate a qualquer antropomorfismo bíblico, a última parte é uma racionalização de todos os preceitos racionais, explicação racional. Disso se trata. E no meio tem assuntos teológicos, educativos e políticos que, se quiserem, depois discutimos também. Então, esses são os dois focos. Mostrar que não é possível o antropomorfismo e não é possível a irracionalidade do conteúdo religioso. Francisco? Eu acho que o guia, essa que você colocou é interessante, porque o guia, na verdade, ele teria, digamos, ele é dividido em 3 partes que se misturam, mas basicamente, uma primeira parte anti-antropomórfica, mostrando que, na verdade, a Torá, a lei fala a língua dos homens, para ser compreensível. Então, portanto, quando ela fala mão de Deus, né, ela tá se referindo a uma metáfora, são metáforas, ele faz o tempo todo esse exercício. Uma segunda parte, que é uma questão da física, que tem a questão da eternidade do mundo, aí tem toda uma discussão que também depois vai gerar polêmica, os eternalistas, se o mundo era eterno, se ele foi criado, né? Tem toda uma discussão em que lugar Maimônides estaria nessa polêmica, se ele de verdade, porque ele tem alguns cuidados, né? Então algumas coisas, por exemplo, quando ele fala mais tarde na ressurreição dos mortos, ele depois tem que voltar, porque ele sofre uma pressão, e ele tem que escrever uma carta especial sobre a ressurreição dos mortos para dizer que ele acredita na ressurreição, porque na verdade no texto filosófico fica em dúvida em que medida ele acredita de fato na ressurreição do corpo. Ele fala de uma coisa que é a elevação do intelecto, né? A matéria se dissolveu e o teu intelecto, da alma, né? E ela vai em direção ao intelecto e ela é que sobrevive, né? Mas ele é praticamente obrigado a reescrever, né? E a epístola sobre a ressurreição dos mortos, voltando a dizer, não, realmente os mortos vão ressuscitar, embora ele diz, vão ressuscitar, viverão muito, mas morrerão de novo. Ele não aceita, como médico, ele diz, é impossível que a matéria seja eterna. A morte faz parte do mundo sublunar, o mundo da corrupção. Então é impossível você acreditar que você vai ressuscitar e viver eternamente. Você vai ressuscitar, ele fala em 1000 anos, que as pessoas na era messiânica viverão 1000 anos, mas voltarão a morrer. E ele fala, e o rei Messias virá e terá filho, e seu filho herdará o trono. Quer dizer, não é um reino eterno, transhistórico. O mundo sublunar continua corruptível, e o mundo
supralunar, que é o mundo perfeito, bem aristotélico. A segunda parte, e a terceira parte é isso que o Rabino falou, essa questão da discussão dos mandamentos, né, toda essa questão que também gerou uma série de questões, porque realmente você pode relativizar, né, você pode dizer, bom, se o meu intelecto chega ao conhecimento, por que é que eu preciso da revelação? E essa é toda uma questão que vai eclodir, especialmente na Provença, né, no sul da França, com comunidades se excomungando mutuamente por causa da polêmica dos filósofos, né, as situações de que você, inclusive o Zohar, né, o Gershon Shaw amarra isso muito bem, a reação, uma das reações ao pensamento racionalista vindo de Maimônides é a criação do Zohar, do livro do Esplendor, da mística, como uma resposta aos racionalistas que na visão deles estão pondo em dúvida, quer dizer, até Maimônides, que não é cabalista, não é místico, embora até os místicos adotem o seu Maimônides, mas ele não era, né? Ele acaba gerando como efeito secundário, não a mística que já existia, mas enfim, uma certa conformação da mística em relação a uma resposta, até isso ele fez, né? Quer dizer, uma resposta a ele. Agora, eu só queria citar uma coisa que eu acho fantástica, que na verdade repercute até o século XX, né? Que é quando ele fala, por exemplo, no primeiro capítulo do guia sobre a questão de Tzelem Udmut, imagem e semelhança de Deus. Que é assim, como é que você pode imaginar que Deus, então você está dizendo que Deus é um velhinho de barba e tal? Para Maimônides, a simples ideia de Deus como figura é uma heresia. Simples ideia, você pensar que Deus, você é herético, você está fora da... Então ele faz uma coisa fantástica que diz o seguinte, o que é essa imagem e semelhança de Deus? Ele diz o seguinte, porque Deus e o homem são seres únicos no universo. O homem é o único ser no mundo sublunar que tem consciência de si. E Deus é um ser... Então, o que nos une a Deus é a nossa unicidade, a nossa particularidade. Isso que nos torna semelhantes a Deus, não é o físico. E isso é interessante porque isso deriva em Soloveitchik, por exemplo, que é um rabino importantíssimo do século XX, toda uma filosofia existencialista da solidão do homem. Solidão do homem no mundo e a solidão de Deus no universo, quer dizer, um Deus que também é solitário no universo que ele cria porque ele também é único. Mas então, a transcendentalidade, Deus é transcendental, você não pode acessar o seu conteúdo, a sua essência. Daí a ideia de Maimônides é que você não pode fazer afirmações sobre a divindade. A teologia negativa, né? Somente negativas. Bom, estaria aí talvez o limite à racionalidade humana nessa incapacidade de fazer afirmações positivas sobre a essência de Deus. Só pode falar o que Deus não é, não isso? Exatamente. Então, você não chega a entender a essência divina, né? Mahut, a essência divina, a substância, o ser humano é incapaz de chegar a conhecer. Então, você não pode usar de atributos, o termo hebraico toar, tearim, né, de atributos positivos. Deus é isso, Deus é aquilo. Você pode somente falar com atributos negativos. Negar é uma dupla negação. É negar um atributo negativo ou negar a falta de um possível atributo positivo. Esses são os dois caminhos que vemos nas entrelinhas. Porque você não sabe o que é ser imortal, então você não pode dizer que Deus é imortal. Dizer, você pode dizer que Deus não morre. Que ele é bom, a gente está usando bom segundo os nossos princípios. Então, que aliás Maimônides tem muito essa visão do bom. Ele fez a famosa história de como o mundo é visto na visão dele do bem e do mal. O bem e o mal são ligados à nossa visão do mundo. Mas tudo, na verdade, tudo que é atribuído a Deus, na verdade, é uma forma indireta de antropomorfismo também, mas legítima. Nós dizemos, Deus, a ira divina se refere a algo que nós humanos reconhecemos que em nós se acionaria por ira. Mas como se aciona no divino, não sabemos. Então, chamamos de ira, traduzindo a linguagem humana. Essa é a ideia. A polêmica maimonidiana, ela começa já quando ainda ele está em vida, e é uma polêmica que se dá também, em especial, sobre a crítica que ele faz ao Gaonato, isto é, o líder espiritual das academias talmúdicas na região da Babilônia, no Oriente, né? Havia várias academias. Então, a polêmica começa porque eles se sentem os que têm o poder de orientar as comunidades. É uma primeira fase. A segunda fase é a partir
do surgimento do pensamento místico da Cabala, né, que começa no sul da França e ao mesmo tempo em Gerona. E quando Maimônides afirma no Guia esse racionalismo, há uma reação. Porque, no fundo, são dois pensamentos contraditórios, duas visões de mundo contraditórias. A terceira, e a polêmica, ela chega ao extremo dos livros de Maimônides, da obra de Maimônides, ser queimada pelos dominicanos em 1232. Em Paris. Para você ver a tensão existente entre as próprias correntes judaicas da época. A terceira volta, em 1306, um famoso grupo de rabinos importantes, e é uma polêmica ligada ao estudo da filosofia que, para certa parte do judaísmo da época, é perigoso e pode levar à heresia. Então há uma decisão de que não se deve estudar filosofia antes dos 25 anos de idade. É extraordinário todo o movimento polêmico de tensões intelectuais e de correntes que se debate devido à obra do Maimônides. Agora, sem sair dessa dimensão intelectual, que vai parecer um corte, mas não é, porque é um personagem extremamente polivalente, ele foi Naguid, né, pelo que eu entendo, quer dizer, um líder espiritual ali no Cairo, no Egito, um líder da comunidade. Então, o Rubem falou sobre questões políticas e morais. Será que a gente pode apresentar para o ouvinte como que esse pensamento dele, no âmbito da ação, da política, da moral, do serviço social, da caridade, está influenciando a sua própria liderança social, sua própria política, sua própria ação dentro da comunidade egípcia? Entendo que estamos meio no fim, então, se concordarem, eu me proponho para dar um baseamento teórico. Os historiadores depois dirão como funcionou isso na prática, talvez. No pensamento teórico do Maimônides, nós vemos bastante filosofia política. Em termos gerais, seria o rei filósofo de Platão e da democracia, pseudo-democracia grega. Era democracia, todos deviam votar, mas depois de ser instruídos, não votava qualquer um, para evitar a demagogia. Então, depois da instrução era que era possível votar e participar. A ideia, então, a política devia ser centralizada pelo conhecimento. O conhecimento devia ser democratizado, claro, mas conhecimento e então participação política, e então liderança, através da verdade, porque a verdade é uma, porque a razão é uma, é mais ou menos esse é o caminho. E isso se conecta com isso que tínhamos visto antes, porque tudo é racional, tudo pode ser percebido pela razão, mas o caminho é enorme, e uma pessoa pode morrer no caminho. Então, aí onde vem a revelação, que dizia também Sadiagon, também Maimônides, e o profeta, basicamente, é uma pessoa que recebe a ajuda, o shortcut, como se diz, o caminho mais curto para chegar a uma verdade, quando sua razão vai progredindo passo a passo, mas recebe uma revelação que traz mais conteúdo. Então, em resumo, a política se une ao pensamento racionalista. Eduque a tabula rasa que é o ser humano, desenvolva seu cérebro e então seja um líder de ação. A gente tem notícia dele fazendo isso. O que é interessante com ele é a grande importância dele, não só no Egito, mas no mundo judaico como um todo. Nós conhecemos várias cartas, né? Várias comunidades, por exemplo, a comunidade de Marsella tem a famosa carta que escreve a Maimônides perguntando, quer dizer, ele é uma autoridade que influencia também as comunidades fora do Egito. A literatura de responsa, os judeus fazendo do Iêmen, consultas. A crise com os judeus do Iêmen, por exemplo, os judeus do Iêmen. A Espanha, a Babilônia, o Iêmen, por exemplo, na época... Norte da África. O Iêmen tem uma época, uma situação no Iêmen que aparece um líder religioso judeu que parece uma mistura de judaísmo e islamismo e se declara Messias, né? E os judeus do Iêmen então estão com essa situação, que tem essa figura, ele propõe uma luta que todos vão ficar invulneráveis, que não vai, as espadas não vão ferir. É um movimento pseudo-messiânico. E aí existe essa ameaça, então ele faz uma epístola ao Iêmen, Geret Eiman, né? Dirigida, contando, e aí ele faz uma série de arguições aos judeus do Iêmen, algumas inclusive contraditórias ao que ele mesmo diz. Ele no Mishneh Torah diz que se aparecer um profeta e fizer milagre
enforque esse cara porque não é falso profeta. Aí ele no IEM pergunta, escuta, ele fez algum milagre? Então ele não é o Messias, o que é que vocês estão falando? Quer dizer, aquela questão, o que eu falo pro povo e o que eu falo pro filósofo, né? Então o filósofo, se o cara fizer milagre, tá doido, prende e enforca porque é falso profeta. Pro judeus do Iêmen eu tenho que perguntar, escuta, esse maluco aí fez alguma coisa para vocês? Fez algum milagre? Não fez, então ele não é o Messias. Então ele tem essa preocupação como líder político, ele tem essa responsabilidade com ele. E tanto esses recuos, quando ele escreve a Epístola da Ressurreição, ele faz um recuo, é uma coisa política, ele faz um recuo estratégico porque ele viu que talvez foi longe demais, né? Quando ele afirma que ele põe em dúvida a ressurreição do corpo. Então ele tem que voltar atrás e dizer, peraí, não é isso não, né? Vocês entenderam errado, deixa eu escrever de novo, né? Ele faz um certo ajuste porque ele tem essa ideia da conversa, do diálogo que ele tem que manter com a sua comunidade e com o seu grupo, né? No Egito ele assume um papel importante, né? Como conselheiro, ele vira um médico da corte, né? Exato, Francisco, eu queria pedir desculpas por colocar as coisas de maneiras tão breves assim, mas se a gente puder não deixar o nosso ouvinte sem uma imagem do Maimônides médico e tratadista da medicina, assim, se você puder... Então, ele, como eu disse, ele estudou medicina como parte dos estudos gerais das ciências, da filosofia, não é? Ele estuda com Ibn Zohr, é o mestre dele em medicina. Ele também... sem intenção necessariamente da prática clínica. Porque é como Al-Farabi. Al-Farabi também era médico e nunca clinicou, né? Quer dizer, o conhecimento médico era um conhecimento que fazia parte do conhecimento do mundo, digamos assim, né? E aí ele começa a exercer a medicina de fato quando o irmão morre e ele tem que assumir a profissão. Inclusive tem uma carta muito famosa dele, ao Ibn Tibbon, em que ele se lamenta de não poder se dedicar ao seu grande amor, que é a filosofia e a Torá, porque ele está ocupado com um atendimento médico que ele atende o vizir, e quando ele volta para casa ele tem um consultório cheio de pessoas que vêm atender. Ele diz que ele atende do mais rico ao mais pobre e atende a todos, né? E ele tem, então, ele faz também uma atividade de compilação do conhecimento médico, como ele fez com a parte religiosa e filosófica. Então ele tem um extenso comentário a Galeno que ainda está em árabe, ainda não foi publicado, um manuscrito enorme, que são comentários dele a Galeno. Ele tem o que ele chama Pirkei Moshe, que são aforismos. Que ele, de medicina, né? Então ele tem vários tratados. Ele tem um tratado sobre hemorroidas, tem um tratado sobre a energia sexual, também sobre a asma, né? Ele escreve, tem um tratado, ele escreve também sobre algumas ervas, é verdade, ele fala sobre a farmacopeia da sua época, quer dizer, ele tem também um trabalho sistematizador. E há tratados traduzidos ao latim. Então ele realmente tem essa visão, e realmente a tradução dele, do texto médico dele, vai influenciar as escolas de medicina até o século XVII. Também continua sendo, né, manuais de medicina medieval durante muitos séculos. Nos encaminhando para uma rodada final, Nachman, se a gente puder falar sobre a influência desse pensador, já agora na comunidade cristã, entre os próprios muçulmanos e árabes, a recepção imediata, assim, se a gente começar a ver a propagação dele. Falamos de Tomás de Aquino, quer dizer, digamos, o teólogo oficial da Igreja Católica, nada menos, era um grande tributário de Maimônides, mas se você puder passar um quadro dessa influência dele. Ele, tanto Alberto Magno, né, que antecede Tomás de Aquino, mas corresponde ao período, e Tomás de Aquino, Guilherme de Auvergne, citam Maimônides literalmente. Então, no fundo, o aristotelismo neoplatonizante do Maimônides passa a ser divulgado também na filosofia latina cristã. Na verdade, nós temos três grandes pensadores do aristotelismo, do racionalismo aristotélico, que começa com Averroes, chamado averroísmo, que é considerado perigoso pela tradição de Santa Agustiniana, que predomina até certo tempo dentro da teologia cristã. Depois, Maimônides, que é uma continuação desse aristotelismo neoplatonizante, e São Tomás de Aquino. Então nós temos o aristotelismo introduzido na escolástica cristã, não é? Através do árabe, através do judeu Maimônides, e que é adotado pelo Tomás de Aquino e os que estão próximos a ele nesse período. Acontece de que o aristotelismo também é combatido e é visto como perigoso para o pensamento teológico cristão.
E esse aspecto é muito importante porque em 1210 se proíbe o estudo do aristotelismo. Assim como no judaísmo, no período do debate, da polêmica, da controvérsia anti-maimonidiana, se proíbe o estudo do que é chamado Chokhmah Yevanit, a ciência grega ou a sabedoria grega. Então, a sociedade cristã vê em Aristóteles também uma porta aberta para a heresia e ela, pelo seu racionalismo, também ameaça a dogmática cristã de influência agostiniana. Mas o aristotelismo permanece como um pensamento racionalista. A partir daí, e é inevitável que o mundo ocidental aceita como uma herança no pensamento filosófico posterior. E isso repercutirá na história da filosofia ocidental, não é? Mas a aceitação sempre foi difícil, e tanto dentro do judaísmo quanto dentro da escolástica cristã. Perfeito. Rubem, Francisco, agora realmente nos minutos finais, se vocês puderem falar, talvez cinematicamente, esses 800 anos de recepção para além do mundo medieval, talvez Maimônides na academias rabínicas modernas, como ele influenciou filósofos modernos, como ele é estimado nas comunidades judaicas e talvez até além do nosso próprio tempo, quer dizer, perspectivas para o futuro. Bom, joguei um monte de cartas na mesa aí para vocês escolherem, mas se a gente puder falar da posteridade, da herança e da recepção do Maimônides. Nós vemos que, como foi falado pelo professor Nachman, que depois do iluminismo, na Idade Moderna, tem também polêmica e continua o impacto de Maimônides. Uma das provas mais claras disso é justamente um livro escrito por Rabino Nachman Krochmal, chamado Moreh Nebuchei Azman. É quase o título dele, como Moreh Nebuchim, o Guia dos Perplexos, só que o Guia dos Perplexos deste tempo no qual vivemos agora, este tempo do nosso tempo. São muitos perplexos. Então isso realmente mostra como Maimônides continua reverberando muitos séculos depois. Eu acho que como rabino que foi buscar cultura em universidades hebraicas de Jerusalém, em São Paulo, aqui e demais, minha identificação pessoal com ele é que eu tenho também meu Maimônides e acredito que ele é um judeu liberal. Claro que é um conceito, porque eu sou um judeu liberal. Ortodoxo vai dizer que ele hoje seria ortodoxo e assim por diante, quando todos esses movimentos não existiam. Então, são todas respostas a esse iluminismo. Também a ortodoxia, aliás. Maimônides é, na minha opinião, um paradigma desse judaísmo que sempre dialogou com o mundo, com a cultura, com a ciência, e que fez isso não como uma postura simpática, e sim como uma fé profunda na possibilidade ou na necessidade de diálogo entre esses universos. Ou porque a verdade é uma, ou porque as pontes são necessárias. Por uma ou por outra razão, é necessário fazer com que o judaísmo converse com a ciência, com a política, com a educação, com a ética e com a filosofia. Francisco? Então, eu acho que tem duas coisas interessantes. Uma é para falar de alguém que, nós falamos do Maimônides como entrada, pensar num filósofo de saída, né, Spinoza, né, dentro do, quer dizer, alguém está saindo do judaísmo. E aí, o que saiu, né, foi tirado fora e assumiu essa expulsão. Mas ele assumiu essa expulsão, ele não a lamentou, ele, né, e Maimônides está lá. Quer dizer, ele está lá conversando, o Spinoza está conversando com ele, né? Então ele faz a antípoda de Maimônides, quer dizer, Deus e o mundo são a mesma coisa, que é o contrário que Maimônides diz, né? Deus é só corpo, né? Deus é matéria, né? E no teológico político, por exemplo, você vê que ele usa conceitos políticos de Maimônides e dá uma subvertida nesses conceitos para justificar as ideias dele do teológico político, né? Quando ele vê o corpo, Israel como uma constituição política, por exemplo, e ele dizia só isso. E nisso ele anula a questão da autoridade
verdade da Torá, por exemplo, quando diz, na verdade, os judeus são um corpo político e só isso. Já basta, mas não tem nenhuma transcendência nisso, né? Aliás, então, acho que a primeira crítica ao texto bíblico é de Spinoza, um dos primeiros críticos do texto bíblico. Quer dizer, ele mereceu ser excomungado, não é? Mas acho que não. É melhor deixá-lo dentro. Era Kuk que dizia isso. Mas ele não queria. E agora no século, nos últimos tempos, acho que, quer dizer, tem toda uma questão também, um diálogo, né, uma tensão entre Maimônides e o pensamento kantiano, que é um pouco essa questão, né, da racionalidade, da razão e da fé, né? Tem toda essa discussão sobre essa questão. Tem uma figura muito importante que eu tive o prazer de conhecer e de conviver com ele, de até considerar meu amigo, que foi Yeshayahu Leibovitch, que é um grande pensador do judaísmo no século XX, professor Leibovitch, uma figura importantíssima, que é uma das pessoas que também fez uma releitura de Maimônides, né? Ele obviamente também deu o seu Maimônides, mas que ele faz uma nova releitura muito interessante, né? E de alguma forma atualizando algumas questões de Maimônides para o momento contemporâneo com o momento moderno. E talvez por essa linha de Leibovitch, né, dessa reverberação, exista uma continuidade dessa discussão. E há os grupos, né, como uma vez eu conheci um rabino em Jerusalém que dizia: eu não leio guia porque eu não estou perplexo, eu não tenho perplexidades, né? Quer dizer, um rabino de uma linha fundamentalista religiosa que diz: isso aí é para quem tem perplexidade. Eu tenho o contato direto, tenho, né, a fonte direta, eu não tenho perplexidade nenhuma, né? Tadinho, isso é pouco judaico. Então eu acho que essa questão de você ter um guia para as pessoas que estão desnorteadas, digamos que, na verdade, a perplexidade dele é o desnorteamento, né? É alguém que perdeu o norte, porque ele usa que é como os filhos de Israel que andavam nevuchim bamidbar, andavam sem caminho no deserto, né? Uns 40 anos. Então tem uma frase, inúmeros que dizem, né, Israel é o nevuchim bamidbar, então ele usa o nevuchim, o perplexo nesse sentido. Então é um perplexo desnorteado, é quem perdeu o norte, né? Quem está, né, tem uma alteração de campo magnético. E acho que no momento atual que a gente vive, né, que é um momento de grandes distúrbios nos campos magnéticos, né, digamos assim, eu acho que acho que Maimônides pode ser uma contribuição, e acho que Leibovitch é uma figura que pode trazer alguns elementos para essa maimonidianismo, digamos assim, que a gente poderia pensar numa certa entrada nele com algumas questões mais modernas. Aliás, ele afirma, ele escreveu um bonito texto, Emun Atosh El Rambam, lindo texto, e ele tenta não diferenciar de modo algum entre o filósofo e o homem de fé. Acima de tudo, a fé, ela exige a racionalidade, porém, a fé é um valor de per si. O texto é extremamente estimulante para quem quer se aproximar de um pensamento religioso puro. E ele usa duas categorias: emuná lishma, isto é, a crença em Deus por ser Deus, crença em si, e emuná shelobishma, que não é em si. E ele percebe claramente essa intenção do Maimônides. Aquele que tem um nível intelectual, o nível espiritual mais elevado, pode chegar com mais facilidade à fé em si. O vulgo tem mais dificuldade e torna essa fé utilitarista. O texto é um texto básico para a compreensão de um Maimônides que é do Leibovitch. E que é interessante que casa com algumas escolas de teologia cristã católica, né? Católica. Do Ratzinger, por exemplo, tinha um pouco essa visão do Deus ausente, quer dizer, o Deus inacessível, inatingível, e apesar disso e por isso você o ama e você o serve e você o cultua. Há uma frase fantástica, né, dentro do texto do Leibovitch, que diz: o primeiro preceito dos 613 preceitos da fé judaica é: eu creio em Deus. É isso. Então, bom, eu gosto de pensar que os nossos ouvintes são todos perplexos, vão buscar o seu Maimônides, não deixem de ir sempre às fontes, confrontar o Maimônides. Infelizmente, o nosso tempo acaba por aqui. Obrigado, Francisco Moreno, Nachman Fabel, Ruben Sternstein. Obrigado por ouvir e até a nossa próxima edição.